a Ana Flávia Drummond. Gente, que honra! Abrindo 2025. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada. Espero que a gente traga conteúdos incríveis aí pela frente, porque nós tivemos muitos cortes que foram polêmicos. É isso aí. E essa sou eu, né, gente? Então vamos falar do que a gente gosta, vamos falar do que interessa. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia Drummond, sou especialista em sexualidade e saúde íntima, trabalho com terapia tântrica, sou empresária e adoro conversar. Então, assim, eu acho que hoje o programa vai render. Vamos que vamos. Muito. Inclusive, a gente tem muito o que falar, porque as suas últimas participações aqui renderam muitos comentários na internet afora. Tivemos cortes com 5 milhões e 300 mil pessoas assistindo. Teve outro corte com mais de 1 milhão, outro com mais de 3 milhões. Enfim, o negócio bombou mesmo. Só que para não deixar a nossa convidada com sede, né, Wilter? A terceira caneca. Já pode pedir música, não pode, gente? Pode pedir música e no final do programa a Ana vai fazer o pedido de uma música aqui e o Wilter vai cantar. Eu adoro. Toda você sabe cantar vocal. Música de velho? Eu gosto de música antiga. Não vou cantar. Você vai pedir a música e a foto que a gente vai tirar nos bastidores vai ser a música que você escolher. Já o Wilter não quer cantar, eu canto. Eu faço esse desafio, eu canto aí. Aqui é macho. Gostei, tá? Como é que é? Homem tem que evoluir. Brincadeira. Esse vídeo... Mas deixa pra cantar no final pra não cair a audiência. Claro, é por isso mesmo que é no final. Esse vídeo gerou polêmica, né, gente? Quantos comentários? Eu acho que a gente bateu quase ou mais de 100 mil comentários, não foi? Sim. Foi. Cara, muita coisa. Tudo bem que a maioria foram homens me xingando. Mas minha preocupação... E pra gente começar de uma forma aí diferente, né, falando dessa parte aí que gerou um tanto quanto polêmica aí no Instagram em especial, né, tipo, por que você acha que gerou tanto incômodo? Porque assim, eu parei de ler os comentários quando chegou no 1000º comentário, porque eu falei, não, chega, tá cansativo. Mas assim, o que eu via são a maioria de homens discordando da sua fala, né? Aí eu queria que você contextualizasse aí a fala que você teve e comentasse sobre esses comentários aí, se você se sentiu incomodada com algum deles em especial e por quê. Bom, eu não ligo. Primeiramente, eu acho que assim, cada tampa tem sua panela, né? Então, às vezes tem mulher que gosta do homem deitado no sofá o tempo inteiro. Se a mulher gosta, isso já é um problema pessoal dela, né? Mas quando a gente fala de homem de valor, a gente fala de homem que busca crescer no relacionamento junto com a mulher. Então, a gente fala de evolução. Os homens que criticam isso não estão preparados para evoluir. Porque a evolução, ela é uma conquista diária. Então, todo dia a gente cresce um pouquinho para que a gente consiga nos tornar uma pessoa fantástica, foda, incrível, né? E se a gente pega os comentários dos homens daquele vídeo, a maioria não sabe nem escrever. Então, a gente começa pelos detalhes, né? Então, um homem que ele não evoluiu no português... Quem dirá evoluir na vida, né? Então, assim, a gente tem que colocar na balança, claro, que tudo bem, algumas pessoas não podem concordar, aquele vídeo não foi sobre bancar a mulher, não foi sobre engrandecer a masculinidade ou a mulher, não. Foi sobre uma realidade, né? E nem todo mundo está preparado para viver essa realidade. E eu sinto muito por isso, né? Quem sou eu para poder falar, você tem que mudar? Se o homem ele não quer evoluir para a pessoa que está do lado dele, não sou eu, uma mera mortal, que vou fazer este homem mudar, né? Mas provavelmente uma hora o seu relacionamento ele vai ficar fragilizado. E isso é fato. Aí na hora que chega nesse ponto, aí as pessoas vêm me procurar pedindo socorro para o relacionamento. Só que nem sempre relacionamento, ele se sustenta assim, né? Uhum. E é sobre isso, gente. Se eu estiver errada, vocês podem me falar. Estou aqui. E eu adoro os comentários. Já estou vendo que tem uns comentários aqui e é sobre isso. Mas o vídeo não é sobre o homem ter que bancar a mulher, não é sobre o homem ter que pagar a conta, não é sobre o homem ter que fazer tudo isso, né? Tanto que eu falo, a mulher, ela pode pagar as contas e ela vai. Só que sozinha a mulher cansa. E a mesma coisa do homem também. Às vezes o homem sai para trabalhar, ele tem todo aquele processo cansativo, desgastante, de preocupar com alimentação, preocupar com o filho, preocupar com casa. Se ele chega e a mulher tá do mesmo jeito de quando ele saiu, qual que é a motivação para esse homem querer melhorar o seu relacionamento?
né? Às vezes a vasilha continua suja, a casa tá bagunçada. Cara, é um apoiando o outro, né? Se um saiu, a mulher, por que ela não pode fazer uma jantinha gostosa para esperar o marido? Receber o cara de banho tomado, com a casa pelo menos organizada. Às vezes é complicado, às vezes com rotina com o filho, muda um pouco mesmo, mas se esforçar para que os dois consigam se sentir abraçados. Você acha que na maioria desses casos o cara já é acomodado antes de entrar nesse relacionamento com a mulher? Ou ele se torna esse cara acomodado? Caso seja a segunda opção, na sua opinião, o que faz com que o cara fique acomodado no relacionamento? Tem até perigo dele tomar um chifre da mulher e depois reclamar, né? De ficar acomodado, não querer evoluir, não querer nada para a vida dele, etc. Existem os dois pontos. Existe o histórico do passado que fala muito sobre o presente. E do primeiro ponto, caso seja, talvez seja até culpa da mulher também de assumir um cara desses, né? Isso. E aí a gente entra nesse segundo ponto. O primeiro ponto às vezes o cara ele é acomodado, ele teve uma criação, às vezes ele veio de uma família com tradições, com convivências que tornou ele assim. Às vezes o pai nunca foi de trabalhar, às vezes a mãe sempre manteve a casa, então a referência fica mais forte de algo que ele tem como inspiração. E às vezes ele vai levar isso para a vida. Talvez ele entenda que ele precise ser bancado. Então, às vezes o homem que ele não teve ali para sair cedo. Tem que trabalhar com 14 anos, se vira de menor aprendiz. Tem homem que começa a trabalhar com 25 e para ele é normal, porque o ciclo de vida dele fez com que aquilo se tornasse normal para ele. E não necessariamente isso vai dar certo com outra pessoa, dependendo de quem ele escolher. Ok. Agora, existe a outra questão, que às vezes o homem ele tem essa força masculina muito forte, mas a energia masculina da mulher é muito alta. E aí o que acontece? A energia feminina do homem, ele passa a sobressair. E a mulher, ela começa a tomar um espaço que não é dela. Então a mulher, ela começa a fazer tudo e o homem, ele se sente deslocado no papel de homem dele. Então a lâmpada queimou. Eu posso trocar uma lâmpada, mas se o homem está em casa, eu preciso aguçar a energia masculina dele para que ele faça, para ele se sentir o homem daquela casa. Fala mais pra gente sobre o papel do homem e o papel da mulher num relacionamento. Não existe um papel propriamente dito, né? Porque eu acho que cada relacionamento caminha de um jeito. Mas quando a gente fala de energia feminina e energia masculina, a gente tem que conscientizar sobre algumas coisas. A minha energia masculina é altíssima. E é uma coisa que eu tento trabalhar diariamente para que eu consiga diminuir isso. Porque isso é um defeito. Eu sou aquela pessoa que faz tudo, quase um Pereirão da vida, sabe? Tem que capinar lote? Vamos capinar. Não pode ser assim. A gente tem que entender que tem coisas que a mulher não precisa fazer. Ela precisa distribuir as funções. Por exemplo, o homem, quando a gente pega esses vídeos de internet que fala que o homem tem que ser o provedor, que o homem ele tem que arcar, em certas partes eu concordo. Se o homem ele tiver uma condição, se ele tiver uma vida estabilizada, isso é ótimo, porque aí a mulher consegue trabalhar mais ainda o lado feminino dela. A energia feminina dela acaba sendo aflorada, porque ela vai ter tempo para se cuidar, ela vai ter preocupações com outras coisas. Então, às vezes, a comida. A gente vem de uma cultura onde a mulher cozinha. Mas por que os dois não podem fazer juntos? Para, ao invés de sair de uma obrigação, tornar um momento prazeroso. E aí a gente começa a mudar a estrutura de um relacionamento. Mas tem coisas que a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar. Mas uma pergunta que eu te devolvo aí nesse ponto, você não acha que o fato de muitos homens estarem acomodados não tem a ver com a questão da modernidade, né? Como, por exemplo, hoje se vê muito um discurso pró-feminismo, né? Falando que a mulher ela se libertou das amarras do patriarcado, que agora ela pode se relacionar sexualmente com quem ela bem entender e tá tudo bem, independente se é com 5, com 10 no mês, com 20. E assim, você não acha que o lado negativo do homem, que é a promiscuidade, de sair pegando todo mundo,
sai fazendo filho adoidado, né, tendo relações casuais. A mulher não acabou herdando esse lado negativo com o advento do feminismo, com essa questão do empoderamento, porque a mídia fala, olha, você, mulher, não precisa de você ficar sendo recatada mais. Você pode ficar com quem você quiser e tá tudo bem. Ninguém pode te criticar por isso. Isso é o que a mídia acaba impondo pra gente. Você acha que essa questão da inversão das energias tem a ver com isso ou não? Acredito que sim, até porque quando a gente toma um papel que não é nosso, quando a gente deve uma resposta social, isso tem um peso muito forte. Isso para tudo. Então, hoje, se a mulher ela fica com 10 caras, para que ela tem que falar? Né? Porque a sociedade ela quer saber o peso daquilo ali para saber o que ela vai informar num contexto geral. Quando a gente fala de feminismo, a gente está falando de muitas mulheres batalhando por direitos que às vezes são extremistas. E isso faz com que os homens aguçem a sua energia feminina, porque a mulher ela acaba querendo tomar conta de tudo e ela cria uma barreira para receber. E o fato de você criar uma barreira para receber te limita, às vezes, de viver outras experiências. Mas se a pessoa ela é feliz e gosta de viver assim, ela precisa encontrar alguém que tenha similaridade com o pensamento dela. E sim, infelizmente, o mundo está ficando mais ousado, vou usar a palavra ousada, para não usar um outro termo mais pejorativo, e os relacionamentos estão desandando, porque o homem, ele não consegue, muitas das vezes, manter um relacionamento único, monogâmico. Existe aquela necessidade de buscar, de querer ser um macho alfa e de comandar várias, de ter aquele controle sobre a situação. A mulher, às vezes, ela não se sente mulher o suficiente dentro do relacionamento e ela quer a sua energia feminina aguçada. Então, ela vai sim dar ouvido para elogios exteriores. Então, é um homem, às vezes o marido não quer transar dentro de casa. Ah, porque minha mulher não tá gostosa mais. Mas o da rua acha. Então, aí, na hora que você coloca na balança, às vezes pesa pro homem, porque o homem tem que estar ali comandando a aldeia dele, né? Mas se a mulher, ela abaixa a cabeça e ela também sai daquele cantinho onde ela estava, a energia de mulher dela vai exalar muito mais, porque não estava sendo exalada dentro de casa. E, assim, isso aí que você falou é interessante, né? Tem pessoas hoje em dia que acabam confundindo alguns conceitos, e um deles que gera muita confusão é o da traição. Por exemplo, tem gente que acha traição só o fato da pessoa curtir uma foto, por exemplo. Agora outras pessoas não, já acham que traição é só o ato mesmo sexual. E aí, qual que é a sua visão de traição hoje? Traição, para mim, é tudo aquilo que falta respeito com o próximo. Se você sabe que a pessoa vai se sentir desrespeitada, por que você vai fazer? E geralmente você descobre isso no decorrer do relacionamento. Se você curte uma foto e a sua namorada ela acha ruim, você vai continuar fazendo, sendo que você sabe que machuca ela? Você tem duas opções. Ou você senta a linha e curte e ela respeita isso, ou ela vai falar, não aceito. E se você continua fazendo, isso é um desrespeito. Então, isso é um tipo de traição. Então, tudo aquilo que você faz para machucar o próximo é uma traição. Às vezes, o fato de você conversar com outras pessoas é uma traição, né? Porque, às vezes, você está ali com a pessoa, você deita com a pessoa, você constrói a vida com a pessoa e, por trás, você está construindo isso com uma outra pessoa, ou, pelo menos, dando falsa esperança. Isso dói, isso machuca. Então, isso também é traição. A traição física, ela só acontece depois que já passou pelo processo disso tudo. Então, a traição, ela não começa com o ato físico. A traição começa muito antes. Tem que cortar pela raiz, né? Tem que cortar pela raiz. Então, se você está conversando, você quer só conversar? Para que você quer? Se for só conversa, não tem por que esconder, né?